Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar mais uma reunião matinal. E essa segunda-feira começa sem grandes drivers internacionais, né? A agenda um pouco vazia, sem grandes novidades na política internacional. A gente até teve um ataque de Israel em Síria que pode movimentar um pouco os preços de petróleo. Martinha mais tarde comenta isso. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia e agenda da semana. Para falar sobre isso, ninguém melhor que o William Alves, direto da nossa área de análise. William está aí, daqui a pouco ele vai entrar, comentar um pouquinho a agenda. Realmente para hoje a gente não tem uma concentração de dados tão grandes, tá? Mas ao longo da semana a gente espera indicadores importantes, principalmente no âmbito da inflação. Quando a gente fala inflação, a gente tem que ter em mente que essa discussão ela voltou à tona com uma certa intensidade, tá? Isso por conta, primeiro, do plano trimestral de inflação que deve ser divulgado essa semana e segundo, por conta das campanhas eleitorais que começam a se intensificar agora. Lembrando que o governo está fazendo o possível e o impossível para estimular a economia e do outro lado a inflação continua subindo. Então, dados importantes a serem monitorados. Bom, o William daqui a pouco ele vai falar, mas primeiro a gente vai direto aqui com o Caio Sasaki para falar um pouco do índice futuro. É isso aí, Caio, com você. Fala aí, Daniel. Bom dia a todos. Tá um pouco nervoso, né, cara? Primeira vez é assim mesmo. Mas vamos lá. Falando um pouquinho desse mercado, a agenda hoje fraca, né? Não tem nada muito relevante, então o mercado segue com uma liquidez bem baixa, nenhum ponto relevante de entrada nesse momento. Qualquer coisa, se tiver algo para chamar, eu aviso vocês ao longo do dia. O dólar segue na mesma, a moeda seguiu bem lateral ao longo da sexta-feira. Vale lembrar que os estrangeiros ainda seguem bem vendidos na moeda, mas para o curtíssimo prazo, nenhum gatilho relevante. É isso aí, Daniel. Bom, perfeito, Caio. Realmente, sem grandes novidades, mas acredito que agora na parte de commodities a gente até pode ter alguma coisa, principalmente por conta dessa guerra envolvendo petróleo, até onde isso pode impactar as outras commodities também. Mas antes, vamos agora tentar falar lá com o William, para ele conversar um pouquinho sobre a agenda da semana. William, agora você está conseguindo falar? Bom, ainda sem o retorno aqui do William, vamos tentar de novo em um próximo momento. Então vamos passar agora para a parte de commodities com Marta Matsumura. Martinha, com você. Bom, Martinha já aí na tela, acertando o microfone. Tá bom, Martinha? Pode falar. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Falar um pouquinho de commodities aqui, muito rapidinho. A gente não tem muita novidade no cenário de fundamentos, especialmente para boi e para café, mas o destaque com certeza vai para os grãos. O USDA deve divulgar este mês o estoque maior para milho, trigo e soja. O mercado já está precificando isso. E durante o final de semana lá nos Estados Unidos, nas regiões onde se planta milho, lá o cinturão do milho, parou de chover, Daniel. E aí o avanço que estava bem atrasado começou a andar e o mercado agora cede bastante, com quase 3% de queda para o milho e para o trigo. Acaba levando a soja aí na esteira também. Hoje tem relatório do USDA ao meio-dia. E o outro mais importante, que deve ser o balizador do mercado aí para as próximas semanas, às 17 horas, o mercado nosso aqui já vai estar fechado, vai estar rolando o after, mas vamos ficar atento, a gente comenta aqui ao vivo. Daniel, com você. Bom, perfeito, Martinha. Muito obrigado aí pela sua participação. Passando agora, finalmente, para a tão esperada parte da agenda e macroeconômica da nossa reunião, substituindo aí o Chico hoje, provisoriamente. William, com você. Boa, Daniel. Agora sim, vamos lá. Não, é importante só a gente comentar contexto macro, né? Começar a semana já com o que a gente pode esperar para essa semana. Bom, semana passada a gente teve uma porrada de indicadores, agenda bastante forte, e na sexta-feira a gente teve o payroll melhor do que o esperado. As bolsas asiáticas fecharam hoje todas em alta, repercutindo naquele payroll de sexta-feira. E, bom, para essa semana a agenda macroeconômica ela é bem esvaziada, tá? Então deve ganhar espaço aí na discussão todo o contexto de inflação no Brasil, dado que a gente tem IPCA, tem prévia de IPCA, tem IGPDI, tem IPC-FIP, e lembrando que a gente está se aproximando cada vez mais de um ano eleitoral, né? Vai lembrar que teve algumas revistas aí no final de semana já colocando como capa o Aécio Neves e colocando seus planos de governo, entre aspas, né? O que ele espera para o governo. E essa discussão de inflação ela deve ganhar corpo, né? Uma vez que a gente tem uma certa preocupação com inflação. E a taxa de juros, a gente vem também, de novo, discutindo aumentos de taxa de juros e o governo acaba não aumentando, dando mais margem aí para críticas em relação à sua frouxidão de política monetária. Bom,
Além disso, né, a gente começa a semana com todo esse conflito no Oriente Médio, de novo o Oriente Médio entrando em pauta. Na verdade, tivemos alguns bombardeios atribuídos a Israel a algumas bases militares da Síria. Isso, obviamente, repercutiu no petróleo, mexeu no petróleo e pode continuar mexendo, pode gerar mais tensões. E lembrando, né, preço de petróleo para cima joga a inflação para cima, isso acaba sendo, inflação em contexto global para cima, isso acaba sendo ruim para os mercados, né? Então essa aliada a alguns dados fracos na Europa hoje, acabam trazendo para baixo os índices acionários na Europa. Então assim, começamos a semana num tom não muito positivo, mas a gente acredita que o earnings season brasileiro, né, ou seja, a safra de balanços, possa trazer novidades interessantes, assim como já trouxe, né, com Petrobras e Vale. Então talvez a gente veja o nosso Ibovespa aí reagindo a essa safra de balanços que ganha intensidade nessa semana, Daniel. Não, é isso aí, William. Eu também corroboro aí. Acredito que essa safra de balanços veio para melhorar um pouco o nosso indicador preço-lucro da nossa bolsa. Isso porque a gente tem visto uma safra de redução e contenção de despesas, né, por parte das empresas, melhorias de margens operacionais. Isso aconteceu realmente com Petro, com Vale, outras empresas importantes aí no nosso índice. E essa é a nossa expectativa. Lembrando que o México ele roubou muito fluxo estrangeiro do Brasil. E agora realmente é hora da virada, isso não somente segundo a gente, tá? Credit Suisse, Bank of America, Merrill Lynch, algumas grandes casas já soltaram relatórios falando que essa é a hora do Brasil. E para a gente, fundamentalista, realmente pode ser a hora da virada por conta dessa temporada de resultados. Bom, pessoal, saindo um pouco desse prisma macro, fundamentalista, vamos falar um pouquinho sobre gráfico com o Lauro Vilares. Lauro, o que você tem de novo aí para contar? A tendência de alta permanece? Bom dia, Daniel. Bom dia, XP. Daniel, com a alta da semana passada, nós rompemos um pivô de alta no gráfico diário e a média móvel de 21 também foi rompida pelos preços, então a tendência eu já posso dizer que é uma tendência de alta. A gente tinha uma resistência muito forte ali na faixa de 56.300 pontos por topos formados no final de março e em abril. E esse topo, essa resistência foi testada na última sexta-feira e não foi rompida, formando aí um candle bem feio com a longa sombra superior. Então o que a gente tem? A gente tem a tendência virando para alta. Pode ser o início de uma longa tendência de alta, mas pode ser também só um repiquezinho um pouco mais longo para o mercado voltar a cair. Então eu tenho dois níveis importantes. Esse que eu falei, de 56.300, que é a resistência, e um suporte na cabeça do pivô de alta em 55 mil pontos. Então se 55 mil pontos for perdido, nós vamos perder esses topos que foram rompidos, quer dizer, esse topo que foi rompido e também uma LTA curtinha. Então tem esses dois níveis aí importantes para serem monitorados, 55 mil pontos e 56.300 pontos, 56.400 pontos. Para hoje, eu estou de olho em compras de BR Malls e hipermarcas, que trabalham abaixo de resistências importantes. Se elas forem rompidas, poderemos ter boa oportunidade de compra. E na venda, eu estou de olho em CSN, que vem numa longa tendência de baixa, andou de lado nos últimos dias, formando uma zona de suporte bem clara. Se esse suporte for perdido, pode gerar uma boa venda. Então, compra de BR Malls e hipermarcas e venda de CSN é o que eu estou de olho para hoje. Ok, Daniel? Não, perfeito, Laura. E exatamente esses dois papéis, eles corroboram muito com o viés fundamentalista para o dia, né? CSN, você tem aí um novo bid pela ThyssenKrupp, que vai alavancar muito a própria CSN, né? E tem uma certa dúvida da utilidade dos ativos e sinergias com a própria operação da CSN aqui no Brasil. Então, realmente, uma venda, digamos assim, também corroborada. Hipermarcas soltou um resultado forte, bateu todas as linhas, as expectativas do Bloomberg. Então, assim, um viés também bem positivo para hipermarcas, tá? Então, contrabalanceando aí, a análise de gráfico do Lauro se encaixa perfeitamente aí nos fundamentos. Bom, pessoal, dando sequência, agora falando um pouco mais de análise fundamentalista, eu já começo a falar sobre Petrobras. Petrobras, ela tem uma lei que obriga ela a investir em 30%, pelo menos, em cada bloco que você tem exploração no pré-sal, tá? Isso para a companhia é ruim porque ela não tem uma autonomia tão grande. Vamos supor que a gente tem uma nova licitação e nessa nova licitação investidores estrangeiros colocam bids elevados, tá? Ofertam por um dinheiro considerável, exigindo um capex bem alto, e a Petrobras tem que acompanhar com 30% desse investimento, tá? Essa é uma lei que foi criada lá atrás, com a cabeça do PT, com uma cabeça de vamos entrar em tudo, vamos ter a Petrobras em tudo, só que o ponto é que ela precisa muito de caixa e não pode entrar com esses 30%. Bom, essa lei entra para tentar acabar com esse direito de partilha, e se isso acontecer, realmente é muito bom para a Petrobras, liberaria um caixa muito grande.
obviamente a gente está falando de previsões futuras, tá? Tem que acompanhar sim, porque isso daí a gente está falando mais de 5% num dia que o papel pode andar, tá? Realmente um evento muito importante, tem que ser monitorado. Bom, fora a Petrobras, própria CSN e outros destaques, o William vai comentar um pouquinho mais. William, tá aí para falar? Bom, algum probleminha ali para falar com o William primeiramente. De toda forma, eu saliento que essa temporada de balanço é uma temporada que está começando a ficar latente agora e por conta disso a gente tem que começar a acompanhar mais esse fluxo de resultados. Na planilha Radar XP, a gente tem uma seção específica falando data, hora, estimativa e resultado no interior das empresas. Então, quem quiser ficar um pouco mais antenado e tentar operar um pouco essa temporada de resultados, a gente está dando guidance e a gente está dando viés dos papéis também. Então, muita atenção, está começando a entrar com força agora e vale a pena monitorar. Bom, chamo novamente aí o William Alves. William, está podendo falar agora? Daqui a pouco a gente passa para o Guto para falar de long shorts e derivativos, mas antes, né, a gente teve o resultado da Hipermarcas. O resultado foi bom, tá? O papel deve repercutir positivamente, bateu todas as expectativas de mercado em relação ao que poderia se esperar para os números da Hipermarcas. Outro resultado também, para não esquecer, está tendo bastante coisa hoje. M. Dias Branco, resultado um pouco aquém do que o mercado estava esperando para M. Dias. E vai lembrar, né, M. Dias Branco já não é uma pechincha há bastante tempo. Tá? Então, assim, acho que o papel pode eventualmente até realizar, depois de um forte movimento de alta, solta um resultado um pouco aquém do que o mercado estava esperando, especialmente no que tange a margem EBIT, né? Ou seja, o operacional da empresa mostrando um pouco de fraqueza, tá? Então, fica esperto em M. Dias Branco. Por último, mas não menos importante, tu já citaste CSN fazendo um novo bid, aí parece que a CSN realmente quer comprar os ativos da ThyssenKrupp num arranjo que se mostrou melhor do que o que estava sendo anteriormente comentado, no qual a CSN ia bidar, ia levar tudo, ia ficar com 70% quase da empresa, enfim. Nesse novo rearranjo, que está na nossa reunião matinal, ela ficaria com uma parte, né, da CSA, dos ativos da ThyssenKrupp, e uma outra parte ia ficar com a própria ThyssenKrupp e o resto com a Vale, que já é também acionista. De qualquer forma, acho que é ruim para a CSN. A CSN aumenta a alavancagem consideravelmente, ela que já é uma empresa alavancada. As sinergias operacionais não são tão elevadas assim, uma vez que ela não vai conseguir vender o seu minério para a CSA, porque a Vale, que é acionista, quer vender o seu minério para a CSA. E na parte de laminação também não tem tanta sinergia assim, operacional para a CSN. É muito mais, de novo, um pouco do Steinbrück querendo comprar tudo a qualquer preço. Então, fica esperto, corroborando aí de novo para essa, até para a venda que o Lauro está de olho em CSN, mais outra venda aí em CSN. Era isso, Daniel. Bom, obrigado, William. Isso aí. Lembrando, pessoal, todas as notícias que a gente comenta aqui na reunião matinal, no vídeo, elas estão no PDF no maior detalhe, tá? Então, quem quiser, é só acessar o nosso relatório que vai ter ali a notícia completa a respeito dos ativos. Bom, agora, para finalizar, nada melhor do que falar um pouquinho sobre long short e derivativos. Então, vou chamar o Guto, nosso caveira lá da área de análise. Guto, tá aí? Fala aí, Daniel. Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Faca na caveira, dinheiro na carteira, irmão. Vamos lá para o que interessa. Primeiro, vamos falar aqui de uma venda. Tá? A gente tem um ponto de venda aqui, uma Vale, está numa imensa congestão. Essa perda dos 31,61, Daniel, vai desencadear um movimento de baixa. Tá? Fechando aí na casa de 32,20. Está um pouquinho longe, mas a gente já fica de olho. E para alta é no rompimento desse topinho aqui, 2,3277 para o day trade. Agora vamos falar aqui de Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá bonito, tá perdendo aí um fundo importante na casa de 24,64. Tá? 24,64 perdendo isso aqui pode desencadear aí um movimento de baixa. Mesma coisa aqui funciona para GGBR. GGBR na perda dos 15,38 desenvolve um movimento baixista. E na rompimento dos 15,77, um movimento de alta, rompendo aqui esta congestão que está aqui. Falar um pouquinho agora de long and short. Long and short a gente tem aqui, ó, esse é o long and short que a gente chamou, tá, na sexta-feira, Banco do Brasil contra Bradesco. Tá? Então a gente pode ver, tá aí abrindo a banda de Bollinger, ganhando bastante volatilidade. A gente chamou aí no ratio de 0,7550, tá? Pode fazer até 7,6, tá aí bonito. Esse é o nosso long and short. E sobre financiamentos, Daniel, a Petrobras em tendência altista, né, faz parte da carteira recomendada, a gente está indicando financiamentos no dinheiro. Tá? E
Já a nossa Vale, a Vale está indo numa congestão, a gente pode começar a trabalhar aí com delta 70, tá? Para fazer uma proteção e com uma boa taxa de retorno. É isso, Daniel, vamos lá. Não, perfeito, Guto. Realmente long short interessante. Foram poucas as vezes que o Rachel ele vazou ali o segundo desvio. Então a gente pode estar num momento único aí, numa oportunidade de entrada bem interessante mesmo. Realmente só esperar a voz do Guto aí no pregão ao vivo. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e ao longo do dia a gente conversa um pouco mais sobre o mercado. É isso aí. Bom dia a todos.